pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica Teodoro e a pergunta que não quer calar é: a vida imita a arte ou a arte que imita a vida? Hoje nós vamos falar sobre o maior império que dominou o mundo antigo e que de uma pequena aldeia virou esse grande império, que é um dos maiores impérios da antiguidade. Mas como existe muita coisa para contar, eu fiz um recorte e nós vamos falar aqui sobre alguns episódios aleatórios da história, mas que de alguma forma têm alguma ligação. Uma coisa que me chama bastante atenção é que o Império Romano parece ser muito tremido em todas as histórias, e nós vamos reparar isso em tudo que for contado aqui agora. Se você não sabia que os 300 de Esparta aconteceu, vai saber agora. Leônidas I foi um rei que comandou a cidade grega de Esparta entre os anos 491 a 480 a.C. E durante o reinado dele, aconteceu a invasão dos persas a mando do rei Xerxes I. E apesar de eles estarem em um número muito menor em relação aos inimigos, os espartanos eles eram conhecidos aí por sua bravura no combate. Eles lutaram com cerca de 7.000 homens, enquanto os persas vinham com mais de 20.000 guerreiros. Então imagina como que foi tudo isso. E no momento do combate, apenas 300 eram espartanos. Um pastor que vivia ali à sombra de Esparta, ele traiu Leônidas, revelando ao inimigo a tática de guerra dele. Sendo assim, o rei ordenou que todos aqueles que não eram espartanos deviam voltar para trás. E decidiu que a guerra continuaria ali com apenas 300 homens. E apesar ali da diferença, os espartanos aniquilaram mais de 20.000 homens persas num período de 3 dias. Mas ali, por causa da quantidade reduzida, logo eles foram cercados pelas tropas de Xerxes. Nos anos 480 a.C., Leônidas teve a sua cabeça decepada e todo o seu exército foi massacrado sem exceção de ninguém. E se teve filme? Teve filme! 300 foi lançado dia 9 de março de 2007 lá nos Estados Unidos. Teve a direção aí de Zack Snyder e Gerard Butler interpretou aí o rei Leônidas. E Rodrigo Santoro interpretou o rei Xerxes. Esse filme tem cenas de batalha maravilhosas, alucinantes. O ritmo do filme é eletrizante, os efeitos especiais são maravilhosos. E é um filme que consegue entreter 100% o espectador. Então, ó, valeu a pena aí a arte imitar a vida. E a história que deu origem ao gladiador, você conhece? O primeiro registro aí sobre lutas de gladiadores são datados em 286 a.C. Para quem não sabe, o gladiador ele era um lutador escravo na Roma antiga. E esse termo era utilizado para aqueles escravos que eram obrigados a lutar pela sua vida no antigo Império Romano. E a luta dos gladiadores fez muito sucesso, porque era um atrativo para o público romano. Os combatentes se enfrentavam na arena e a luta só terminava quando um deles morria, ou quando ele ficava desarmado e sem o poder de combater o adversário. Se o gladiador ficava vivo, existia um responsável para determinar se ele devia morrer ou não. E o público tinha grande influência nessa decisão. E por muitos e muitos séculos, os gladiadores lutaram entre si para entreter os romanos. Tanto que uma arena especial foi construída para esse tipo de espetáculo, que é o famoso Coliseu, que tem as suas ruínas até hoje, que é um dos principais pontos turísticos da Itália. E essa luta de gladiadores representava muito o Império Romano. E por ser uma grande atração para o povo, os romanos investiam muito nesse espetáculo. Teve filme? Lógico! Gladiador de 2000. O filme traz a história do general que virou escravo, do escravo que virou gladiador e do gladiador que desafiou o império. É um filme que conseguiu trazer de volta Roma e o Coliseu em toda a sua glória. Com o Maximus ali, o gladiador interpretado pelo Russell Crowe, Marcus Aurelius interpretados por Richard Harris e Commodus interpretado por Joaquin Phoenix. Gladiador recebeu 5 prêmios da Academia, incluindo de melhor filme, e foi um sucesso e uma explosão nas bilheterias. Depois dos espetáculos dos gladiadores, surgiu um líder que é lembrado e estudado até hoje, mais precisamente entre 109 e 71 a.C. Ele era um gladiador de origem trácia, e ele liderou ali a revolta dos escravos da Roma Antiga, que ficou conhecida ali como Guerra dos Gladiadores ou Guerra dos Escravos. Você não sabe ainda de quem eu tô falando? Seu nome era Espartacus. E tudo começou ali quando ele foi capturado e levado à escravidão. Por ele ser um cara ali com uma excelente força física, isso chamou a atenção e ele foi comprado por um mercador
a serviços de Lentulus Batiatus e levado para a escola de gladiadores de Capua, na Campânia, na Itália. Ele foi responsável por liderar gladiadores escravos na República Romana que se revoltaram por influência dele. Mas isso tudo por causa dos maus tratos que todo mundo recebia. Roma então organizou ali uma caçada contra esses escravos. E à frente de 3.000 homens, o pretor romano Caio Glabro foi o primeiro. Mas tendo vencido ali os romanos em muitos momentos e muitos combates, o Espartaco passou a ser temido pelos romanos. O Senado então passou essa caçada aos escravos a outra pessoa, que foi Marco Crasso, em 71 a.C. Então vários combates aconteceram em uma última luta super violenta e com muitas mortes, onde chegava o reforço ali de um lado, de outro, por todas as partes. Infelizmente ali a rebelião dos gladiadores chegou ao fim. Mas Espartaco se tornou uma referência universal das contradições político-sociais, da luta dos oprimidos contra os seus opressores. Tanto que existe uma estátua até hoje dele em Roma. Teve filme? Teve. Mas dessa vez eu quero falar de uma série que eu assisti recentemente. E a série é focada em Spartacus. Mas também aparece aí os personagens importantes que tiveram na vida real, como Marcus Crassus, Caius Glaber e Lentulus Batiatus. E é daquelas séries emocionantes, cada episódio puxa o outro, enquanto você não termina, você não quer parar de assistir, porque é muito bom. Todas essas histórias aconteceram antes de Cristo, mas agora eu quero falar sobre uma que aconteceu depois de Cristo, mais precisamente na cidade de Pompeia. Pompeia foi uma cidade do Império Romano que ficava a 22 quilômetros da cidade de Nápoles, na Itália. E essa cidade foi destruída durante uma erupção de um vulcão chamado Vesúvio nos anos 79 d.C. Esse vulcão provocou uma intensa chuva de cinzas que aniquilou completamente a cidade. E segundo os relatos, esse vulcão estava inativo há uns 800 anos. E por causa disso, a cidade de Pompeia não lembrava que existia ali um vulcão que poderia ser uma bomba prestes a estourar. É possível estimar ainda que essa explosão foi tão forte que levantou boa parte do topo do vulcão. E a partir dessa explosão, o pessoal da cidade de Pompeia tentou buscar abrigo, mas foi totalmente em vão. Pompeia tinha cerca de 20.000 habitantes e é lembrado até hoje como uma grande tragédia. Teve filme? Tiveram vários. E existe mais de uma versão dessa história no cinema. The Last Days of Pompeia, de 1935. Pompeia, The Last Days, de 2003, que é um documentário. E, finalmente, o meu favorito, que é Pompeia, de 2014. Nós temos aí Kit Harington como o Milo, a Carrie Ann Moss maravilhosa como a Aurélia, Emily Browning como Cássia, e um nome bem esquisito que é Adewale Akinwumi Abagadage como Atticus. Assim como fizeram em Titanic e em Pearl Harbor, o filme conseguiu unir uma linda história de amor ao caso real. É interessante quando eles colocam esse romance junto da história real, porque deixa tudo mais belo e mais bonito. E a história é realmente muito especial. É um filme que encanta muito com as cenas do vulcão Vesúvio e com a cena dos gladiadores também, que também tem nessa história e nesse filme. O filme tem uma história óbvia, mas como é algo que aconteceu de fato, a gente já espera por aquilo. Além ali da história principal do romance e do vulcão, que é a mais principal ainda, tem outras histórias que complementam o filme e deixa tudo mais bonito ainda. E é um filme que não confunde, não engana, não ultrapassa ali as leis da natureza, e eu sou super encantada por esse filme. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse recorte sobre a Roma e a Grécia, que são as minhas histórias favoritas de gladiadores, Espartacus, de Pompeia também. Então eu quis trazer para vocês e mostrar que histórias reais também tiveram filmes. Ou seja, é a arte que imita a vida, não é mesmo? Então, se vocês gostaram, dê o seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. E um beijo e até a próxima.